Oi pessoal, tudo bem? Vamos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. O tema de hoje é crianças com déficit de atenção e hiperatividade. Tem tendência a ter questões de fala? Sim ou não? E por quê? Então, pessoal, se esse tema te interessa, já aproveita e curte. E aproveita também, se você não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve para você semanalmente receber dicas, tá bom? Vou deixar na descrição aqui do vídeo o @doutora Marcele Fassarella, que é o meu Instagram, onde diariamente eu posto dicas sobre questões fonoaudiológicas que podem ajudar seu filho ou o filho de alguém que você conhece. Aproveitando também, se tem alguém que você conhece que pode ser ajudado, já aproveita e compartilha, tá bom? Eu sempre respondo os comentários aqui, tá, pessoal? E aqui, semanalmente, eu posto. Lá no Instagram é diário, então fica essa dica também do @doutora Marcele. Mas vamos ao que interessa. Crianças com déficit de atenção e hiperatividade, elas podem sim ter questões de fala, ou atraso na fala, ou elas apresentam a fala no tempo correto, mas é uma fala cheia de lacunas, cheia de trocas, cheia de omissões. Então, uma criança com déficit de atenção, ou déficit de atenção, né, com uma hiperatividade associada, porque hoje a gente sabe que o TDAH, ele pode ter três modelos. A gente pode ter o déficit de atenção, a criança tem a desatenção, mas não é hiperativa. Eu posso ter a desatenção e a hiperatividade, e eu posso ter a desatenção e a hiperatividade com impulsividade. Então, independente de qual desses três tipos, a gente sabe que é muito comum, inclusive isso aqui no consultório, que a criança chega com comportamentos sugestivos, porque ainda não tem 5, 6 anos, pra gente bater martelo, e quem bate esse martelo, né, de se é ou não, é o neuropediatra, tá? Então, mas a gente já vê comportamentos sugestivos, desconfia que a criança tenha, né, mas a gente precisa fazer a intervenção da fala e da linguagem, independente de ter o diagnóstico agora ou não. A gente percebe que tem um exacerbado aí de desatenção ou de hiperatividade, enfim, a criança desvia, presta atenção em um monte de coisa, um mosquito que passou, um barulhinho que aconteceu, ou ela olha para alguma coisa, desvia. Diferente, gente, de uma criança com um olhar perdido do autismo, é totalmente diferente, tá? Eu tô falando de déficit de atenção. É claro também que a gente tem crianças dentro do TEA que tem como comorbidade o déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, mas esse não é o assunto desse vídeo, tá? Então, a criança tem a desatenção, né, ou a desatenção com hiperatividade, ou a desatenção com hiperatividade e impulsividade. E aí o que acontece? Ela tende a demorar mais a falar, porque ela presta atenção em uma série de coisas ao mesmo tempo, e aí ela não para olhar para o começo, meio e fim de uma palavra, de uma frase que o outro está falando para ela, porque quem assiste os meus vídeos sabe que eu falo que a fala é uma imitação, a gente imita os sons e os movimentos da fala para falar, tá? E se ela faz isso de olhar e desvia com facilidade, ela pode até adquirir, mas ela vai adquirir com trocas, muitas trocas. Esse é o mais comum. O atraso acontece, mas o mais comum é aquela fala que ninguém entende, porque sempre tem trocas ou omissões, tá? E aí quando a gente vai fazer a intervenção aqui, eu tenho que puxar muito o contato visual e a manutenção do contato visual para conseguir que a criança fale, tá? Ela tem um cognitivo preservado, ela tem a busca do outro para interação social, ela tem uma série de questões de linguagem pragmática bacanas. Porém, como o tempo de atenção dela é muito curto, ela quer fazer tudo, começa, não termina, já começa, para falar de outra coisa, enfim, ela acaba tendo essa dificuldade na fala. Então, sim, crianças com déficit de atenção não significa que todas, mas a grande maioria ou vai ter um atraso, ou vão ter trocas e omissões, como que seria o desvio fonológico, né, durante esse processo de aquisição de fala e linguagem. E sim, precisam de intervenção fonoaudiológica, isso é fato, tá? Mesmo antes de um diagnóstico fechado, tá? E geralmente lá com
quando o diagnóstico é fechado, a criança está no processo já de alfabetização, processo de leitura e escrita, e é muito comum também que esse processo seja um pouco mais dificultoso, seja para alguns processo de alfabetização mesmo, outros passam pelo processo de alfabetização, mas quando chega no processo de interpretação de texto, formatação de texto, construção de frases na leitura e escrita, já se perdem um pouco também. Então, sim, terapia fonoaudiológica, fato. Neuropediatra para ir acompanhando até que o diagnóstico seja fechado ou não, tá? Porque pode ser só uma imaturidade. Quando o neuropediatra acredita que é necessário, entra talvez também um psicopedagogo aí, um psicólogo, dependendo do que a criança apresenta, né? Qual dos 3 tipos que ela apresenta, qual o nível que ela tá bom? Então sim, pessoal, se uma criança apresenta TDAH, ela pode sim, muito frequentemente apresentar questões no processo de aquisição da fala e da linguagem, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.